E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Yuri, sou professor de Física do canal do Ex-ENEM. Estamos aqui junto hoje para trocar uma ideia, para conversar um pouquinho mais aí sobre os principais conceitos e aplicações que a gente tem sobre a hidrodinâmica, pessoal. Hoje, dando sequência na nossa aula aí, aula 14, uma aula muito importante que a gente tem, pessoal, a hidrodinâmica. Vamos fechar aí a relação da dinâmica, tá? A relação da mecânica newtoniana, todos esses conceitos, aplicações. A gente finaliza, semana que vem vai ter um conteúdo diferenciado pra gente aí, certo? Então conto com vocês, pessoal. Bora lá, já deixa o like, curte, compartilha aí com seus amigos pra gente poder conversar, pra poder essa aula chegar em mais pessoas e o pessoal conseguir aprender de maneira efetiva e eficiente, igual é aqui no Ex-ENEM, certo? Tamo junto, tamo fechado, então bora lá, sobe a vinheta e valeu! Agora, pessoal, aula 14, os conceitos de hidrodinâmica, uma aula bem legal, uma aula bem simples, sucinta, direta e sem muito segredo, ok? Eu sou o professor Yuri Alves, o seu professor de física aqui. Vamos magnetizar esse conhecimento na cabeça de vocês e conversar um pouquinho sobre os principais conceitos e aplicações que a gente tem dentro dos conceitos de hidrodinâmica, certo? Bora lá, já me segue no Instagram, @prof.yurialves, lá estamos sempre postando coisa legal, uma coisa interessante, a gente poder conversar. Siga também o Ex-ENEM, sempre postando material, dicas, mapas mentais e diversas coisas pra gente poder conversar, certo, pessoal? E então, bora lá dar sequência na nossa aula. Como sempre, a gente faz a definição. A gente define qual é o grande conceito que a gente vai trabalhar hoje. Então, a hidrodinâmica é responsável para falar sobre o movimento que a gente tem dentro da relação dos fluidos. Ela é muito importante em diversas áreas da ciência. A gente fala assim, com o conceito da física e tal, mas diversas áreas, como a agronomia, usa muito dos conceitos de hidrodinâmica para conseguir resolver certas situações, certos conceitos aí. Então, ela é envolvida também na aplicação dos grandes centros urbanos, com a parte de abastecimento de água, de irrigação e tudo mais aí. Então a hidrodinâmica ela tem esses conceitos e agora a gente vai ver, diferentemente da hidrostática que a gente aprendeu na aula passada, que a água ela de maneira parada, a gente analisa os corpos sem o movimento. Agora a gente vai ver como que o movimento, como que a velocidade de fluidez vai influenciar dentro desse conceito. É um conceito bem interessante aí, que ajuda a gente a resolver muito. É um exercício também recorrente em provas externas como o Enem, então isso aí é importante para a gente ficar ligado, a gente ficar esperto. No Enem costuma cair também os conceitos de hidrodinâmica, então fica ligado aí. Show de bola? Sossegado então, pessoal? Show! Próximo slide, o que a gente tem? Vamos falar sobre o escoamento. A gente tem dois tipos de escoamento, o estacionário, certo? Isso aí a gente vai ter uma relação bem sossegada aí, certo? Então vamos lá, como que funcionam os tipos de escoamento? O estacionário, pessoal, também conhecido como o laminar, é obtido quando a velocidade do escoamento é pequena, ou seja, quando a velocidade do escoamento for a mesma em todos os pontos. A gente não vai ter uma variação tão grande aí dessa parte de escoamento. Exemplo, a água no rio que é calmo, o escoamento de ar e principalmente gás aí, porque lembra que na hidrodinâmica a gente segue aqueles conceitos de hidrostática, onde a gente vai conversar também um pouquinho aí sobre essa situação que a gente tem tanto de fluidos, sejam eles líquidos ou gasosos, certo? Eu fiquei tampando aqui um pouquinho o texto aqui, mas eu vou ler com vocês. Então, o escoamento não estacionário, pessoal, que a gente tem, certo? Não estacionário ou turbulento, é uma relação um pouco diferente aí, é quando a velocidade do fluido varia com o decorrer do tempo, certo? A gente vai começar a ter uma relação de uma variação dentro desta situação aí, ok? Ele começa a decorrer. Então, principalmente com a relação em quedas d'água, que a gente vai ter uma situação que vai ter uma hora que vai estar maior, outra hora que vai estar maior, ou quando existem obstáculos, que isso vai fazer uma certa diferença aí durante essa aplicação, sossegado? Então, a relação dos tipos de escoamento é uma relação bem simples que a gente tem, bem sossegada aí, é só para a gente conseguir definir mesmo os conceitos que a gente tem por trás disso. Ok? Sossegado, vocês viram aí que não tem muito segredo, não é muito complicado, é só estar ligado no que está acontecendo. Segunda parte aqui, pessoal, que a gente tem, ok? Essa segunda parte é bem importante, a gente vai ter um conceito que a gente usa muito aqui,
que é a vazão. Então a vazão é o volume ou a massa de um determinado fluido, certo? Pode ser as duas grandezas que a gente tem, que passa por uma determinada secção dentro de um conduto, dentro de um cano, de algum lugar que ele vai passar isso aí, ok? Por unidade de tempo, uma relação temporal que a gente tem. Então a vazão é a rapidez com que o volume ou massa escoa. É quanto que aquilo vai passando numa determinada situação. Então é simples, é sossegado, não tem muito segredo, é só ficar ligado nessa parte aí. Show de bola, sossegado. E como que a gente consegue definir essa relação do escoamento? A vazão, ela é dada em metros cúbicos por segundo. Lógico que isso aqui pode variar para litros, ou para decímetros cúbicos, ou para centímetros cúbicos, dependendo do tipo de exercício e do tipo de situação que você está lidando. O volume, pessoal, como eu falei para vocês, é isso que aqui vai depender diretamente do volume, que pode ser em metros cúbicos, pode ser em litros, decímetros, centímetros cúbicos aí, certo? Ou ml, dependendo de como for o texto. Mas o tempo, a grandeza padrão dele que a gente utiliza aqui é o segundo mesmo, tá? Mas isso tem que tomar cuidado com certos exercícios, eles colocam isso para meio que dar uma confundida, pro cara meio que tomar um pouco de cuidado. Então essa letra Q aqui, cuidado, que a gente usa aqui lá na quantidade de movimento também, a gente usa Q para calor, mas quando a gente tá falando de hidrodinâmica, o Q significa vazão, tá, pessoal? Fica ligado nisso. Eu já vi o pessoal usar letras gregas, aquelas que parecem o V, para representar isso aqui. Então fica um pouco ligado quanto a isso. Outra equação importantíssima que a gente tem aqui é a equação da continuidade. O que ele fala? A velocidade de um fluido, certo? Então tem que tomar cuidado que esse V aqui que a gente tem agora é de velocidade. Ao passar por uma área maior para uma menor, aumenta, certo? Eu estou aqui, a imagem aqui, eu tenho uma área maior, A1 é bem maior que A2, como vocês conseguem observar aqui, é bem maior que A2. Então essa velocidade, quando ele passar por essa situação que é menor, essa velocidade vai aumentar, de acordo com essa razão matemática que a gente tem aqui. Mas o texto termina aqui, ó, aumenta em razão a pressão do fluido na parte mais larga deve ser maior que na parte mais estreita. Essa definição também é baseada na equação da continuidade, que a gente vai conversar aqui agora, certo? Então a gente tem que A1 é a área, é a primeira área, certo? A área maior ou menor, dependendo de como você está analisando. V1 é o volume, normalmente em metro cúbico e metro quadrado. Tem que tomar cuidado que essas grandezas podem mudar de acordo com o texto que você está realizando. A área é a área 2 e o volume 2, sem muito segredo, sem muita complicação aqui. Uma relação bem simples, bem sossegada, bem direta que a gente tem aí, certo? Então fiquem ligados, fiquem espertos com esse tipo de situação. Outra situação que a gente tem também é a equação de Bernoulli, pessoal, uma das equações muito importantes que a gente tem aí, só que isso aqui é para conceitos um pouco mais avançados dentro dessa situação. Ela é uma relação bem interessante, ela também é chamada de equação fundamental da hidrodinâmica. Ela foi desenvolvida e baseada nos estudos voltados para a energia do escoamento dos veículos, dos fluidos, certo? Então aqui você vê com uma fórmula bem grande que envolve a relação das pressões, esse que parece um P, na verdade é o ρ, que é a densidade, certo, daquele material. Aqui a gente tem uma relaçãozinha com a velocidade, aqui a gente tem de novo a densidade, a gravidade, a altura. Isso tudo aí para as relações, para relações iniciais e para relações finais, certo? Essa equação aqui ela é mais um entendimento teórico que a gente tem. A gente, na verdade, não usa ela muito para resolver situações, para resolver cálculos e essas coisas. Então, assim, eu falo para vocês não se preocupem tanto com ela. Tenta entender as relações, como que ele está sendo trabalhado, os principais conceitos, as principais relações matemáticas que você tem aí por trás, ok? Lembra, pessoal, a gente está trabalhando com fluidos e a relação da fluidez dos materiais, ela relaciona dois tópicos principais, duas situações principais que a gente tem aí, que é o que? Gases e líquidos, pessoal, situações líquidas. Então toma um cuidado aí, especial quando você estiver analisando esse tipo de situação. Sossegado, pessoal, de boa, viu aí que não tem muito segredo, não tem muita complicação, é só ficar ligado, é só ficar sossegado quanto a isso. Próxima situação aqui. Vocês podem ver, é bem simples essa parte desse conteúdo. A gente não tem muito segredo, é aquilo lá mesmo, pessoal. É o que eu estou passando para vocês, que é a parte principal que a gente tem. Agora vamos dar uma treinadinha, vamos lá para o whiteboard, passando aqui para o whiteboard aqui, certo? Temos esse exercício, um exercício sossegado aqui, que com os conceitos que a gente conversou hoje, vocês vão ver que não tem segredo, uma relação bem simplificada, bem sossegada quanto a isso. Então vamos lá. Um fluido, certo? Aqui, ó, temos aqui um fluido, escoa a 2 metros por segundo. Então a gente já tem a primeira informação aqui, a gente já tem a primeira relaçãozinha matemática, certo?
Bora lá. Espera aí. Certo? Estamos aqui no whiteboard. Bora. Certo? Então, o fluido ele escoa a 2... Opa. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. A 2 metros por segundo. Então, isso aqui a gente já sabe que é uma relação importante que vai determinar pra gente a velocidade daquele material. Outra situação que a gente tem aqui também, ela é em um cubo de área transversal igual a 200 milímetros quadrados, ok? Isso aqui vai ser uma relação de quem pra gente? Da relação da nossa área, certo? Vamos ter isso aqui como inicial e aqui inicial também, a área 1, certo? Tanto aí uma relação inicial para as duas situações que a gente tem. E ele questiona a gente com o que? Ele quer saber qual a velocidade, certo? Qual a velocidade, então essa velocidade aqui vai ser quem pra gente? Vai ser no caso V2, esse fluido, ao sair para o outro lado, cuja área é de 100 milímetros quadrados. Então uma relaçãozinha bem simples, bem sossegada que a gente tem aí. Se você pegou a ideia que a gente conversou, a gente viu que o que? A área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Sem muito segredo, sem muita complicação. Aqui, como as duas áreas estão na mesma grandeza, a gente não precisa nem preocupar. Eu sei que aqui está em metro, aqui tem milímetro, mas como as duas são a mesma, a gente vai cortar essas grandezas aí, então não vai nem fazer tanta diferença para a gente. Então a gente sabe que a área 1 é 200, certo? A velocidade 1 é 2, a área 2 é 100 e a velocidade 2 é o que a gente vai determinar nessa situação, sossegado? Então aqui a gente não tem muito segredo, 200 vezes 2 é 400, isso vai ser igual a 100 vezes V2 é 100 vezes V2, só trocando de lado aqui, 100 vezes V2 é igual a 400, o 100 está multiplicando, passa dividindo, V2 é igual a 400 dividido por 100, quarto zero, certo? Então a gente sabe que a velocidade 2, isso aqui vai ter um valor sossegado aí, sem muito segredo. A velocidade 2 vai ser igual a 4. 4 o que? A velocidade a gente está medindo em metro por segundo. Então, 4 metros por segundo, certo? Isso dá aqui pra gente a alternativa B. Então, notando aí, pessoal, vocês viram que não tem muito segredo, não tem esse muito para onde correr nesse tipo de exercício. É prestar atenção se as áreas, se os conceitos que você vai trabalhar estão nas mesmas grandezas, estão na mesma situação. Isso ajuda na hora de você resolver, na hora que você for analisar esse certo tipo de contexto, certo? Então fica ligado quando você for trabalhar com estas situações aí. Sossegado, pessoal? Vira aí, não tem segredo, não tem complicação, é só relacionar essas partes que a gente está conversando, é só relacionar isso que a gente está conversando aí, sem muito segredo. Super de boa, né? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa que vocês tiverem, é só deixar na caixa de comentários. Eu tô lá diariamente olhando para ver se está acontecendo alguma coisa, para ver se vocês estão com alguma dúvida. Vocês têm que gerar dúvidas para a gente poder conversar, para a gente trocar uma ideia sobre o que está acontecendo aí. E conto com vocês com isso, ok, pessoal? Voltando lá para os slides, tamo junto aí, pessoal. Muito obrigado a vocês, até a próxima aula. Muito obrigado a presença de todo mundo nessas aulas. É muito importante a participação de vocês, que motiva a gente cada vez mais a produzir, a trocar uma ideia. É isso aí. Não esqueça de curtir e compartilhar. Se você conhece alguém que tem dificuldade nesse conteúdo, que quer aprender de uma maneira rápida, sucinta, maneira magnetizada no conhecimento de vocês aí, então, cola com a gente aqui no XNE. A gente tem uma equipe de professores que vocês vão gostar bastante. Siga a gente nas redes sociais, pessoal. A gente está sempre postando material, mapas, ideias, conceito, dicas, para vocês conseguirem dar super bem nessa prova. Eu sou o professor Yuri Alves. Tamo junto e fechado no XNE, pessoal. Muito obrigado a presença de todos vocês. Até a próxima aula aí. Tchau, tchau. Valeu!